E se eu te dissesse que a sua conta bancária, o estado do seu relacionamento, a sua saúde e até mesmo a sensação de peso ou leveza que você sente ao acordar toda manhã não são o resultado do acaso? E se eu te dissesse que o seu chefe não é o culpado pelo seu salário estagnado, que a economia não é a verdadeira razão pela qual seus projetos não decolam, e que a sorte é apenas um nome que damos a uma lei que não compreendemos? Pare por um instante. Respire fundo. Quero que você olhe para a sua vida, agora mesmo, como se fosse um filme. Olhe para os cenários, os personagens, os conflitos. Agora, me responda com total honestidade, mesmo que seja apenas para você mesmo. Nesse filme, você é o diretor? Ou apenas um ator coadjuvante, lendo falas que outra pessoa escreveu? A maioria de nós vive acreditando ser um ator. Acreditamos que o roteiro da nossa vida já está escrito. Nascemos em uma determinada família, em um determinado país, com um determinado conjunto de cartas na mão. E nosso trabalho é apenas jogar esse jogo da melhor forma possível, reagindo às cenas que nos são apresentadas. Reagimos à crise, reagimos ao chefe, reagimos à fatura do cartão. Reagimos. Vivemos em um estado constante de efeito. Mas e se toda essa premissa estiver fundamentalmente errada? E se eu te provasse, usando a lógica implacável de um dos maiores pensadores do século XX, Charles F. Hannell, que você nunca foi um ator? Que você sempre teve a caneta na mão, o poder de gritar corta a qualquer momento e reescrever a próxima cena? A verdade chocante, a pílula vermelha filosófica que muitos se recusam a engolir, é esta. Sua vida não é algo que acontece com você. Sua vida é algo que responde a você. Você não é o efeito. Você é e sempre foi a causa primária. E entender esta única e monumental verdade é a chave que abre a porta não apenas para a riqueza e a prosperidade, mas para um nível de controle e paz interior que você talvez nunca tenha julgado possível. Se você se sente preso, frustrado, como se estivesse correndo em uma esteira sem sair do lugar, fique comigo, porque hoje não vamos falar de dicas superficiais de finanças ou de pensamento positivo vazio. Nós vamos mergulhar na sala de máquinas do universo. Vamos desvendar a lei da causa e do efeito na sua forma mais pura e poderosa. E ao final deste áudio, você não olhará mais para o espelho da mesma forma. A pessoa que você verá será o criador da sua própria realidade. A questão é, você está pronto para assumir essa responsabilidade? Nós fomos ensinados desde a infância a olhar para fora. Nossos pais nos disseram, estude muito, tire boas notas, consiga um bom emprego e você será bem-sucedido. A sociedade nos diz, trabalhe duro, mais duro que todo mundo, sacrifique seu tempo, sua saúde e talvez um dia você consiga o que quer. A lógica é sempre a mesma. A causa está lá fora. O esforço físico, as horas no escritório, o diploma na parede, e o efeito está aqui dentro, a felicidade, a segurança, a riqueza. Charles F. Hannell, junto com outros mestres da Nova Pensamento, olhou para essa equação e a virou de cabeça para baixo. Ele propôs algo tão radical que mesmo hoje choca a lógica comum. Ele disse, não, o mundo que você vê do lado de fora é apenas uma sombra, um reflexo. A verdadeira causa está e sempre esteve aqui dentro. Imagine que a sua mente é um projetor de cinema. Um projetor incrivelmente poderoso. E o mundo ao seu redor, sua casa, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, é a tela. A maioria das pessoas, quando não gosta do filme que está passando na tela da vida, faz o quê? Tenta mudar a tela. Elas gritam com a tela, tentam pintar por cima das imagens, culpam a tela por ser de má qualidade. Elas trabalham 16 horas por dia, mexendo na tela. Elas brigam com o cônjuge, mexendo na tela. Elas se estressam com as contas, mexendo na tela. Mas o mestre, o iniciado na lei da causa e do efeito, não olha para a tela. Ele se vira. Ele vai até a sala de projeção. Ele abre o projetor e muda o filme que está lá dentro. Esse filme, meu amigo, minha amiga, é o conjunto das suas crenças, dos seus pensamentos dominantes, das suas convicções mais profundas. É a sua atitude mental. O dinheiro não está lá fora em um emprego ou em um cliente. O dinheiro é um efeito.
A causa é uma consciência de prosperidade, uma mentalidade de abundância, uma vibração de valor que você emite primeiro dentro de si mesmo. A oportunidade não aparece do nada. A oportunidade é um efeito. A causa é um estado de alerta mental, uma mente aberta, uma expectativa positiva que te permite ver as portas que sempre estiveram lá, mas que a sua antiga mentalidade de escassez te impedia de enxergar. Isso é difícil de aceitar, eu sei, porque tira de nós a nossa desculpa favorita, a culpa. É muito mais confortável culpar o governo, a economia, o azar. Assumir que somos a causa primária é aterrorizante, porque se somos a causa da nossa falta, também somos a única solução para a nossa abundância. O poder e a responsabilidade são duas faces da mesma moeda. E para que isso não fique apenas na filosofia, vamos trazer essa lei para a vida real. Vamos contar uma história. A história de alguém que talvez se pareça muito com você. Conheçam o Léo. Léo é um cara bom, inteligente, esforçado. Ele fez tudo certo. Faculdade, pós-graduação, um emprego estável em uma empresa decente. Mas Léo se sentia como um hamster em uma roda. Ele trabalhava duro, entregava resultados, mas na hora da promoção era sempre outra pessoa. Ele tinha ideias para um negócio próprio, mas o medo e a dúvida o paralisavam. E se não der certo? E se eu perder o pouco que tenho? A conta bancária de Léo era um reflexo perfeito de sua mente. Vivia no limite, mal dava para pagar as contas e sobrava quase nada. Ele olhava para pessoas ricas e pensava, que sorte eles tiveram, ou nasceram em berço de ouro, ou fizeram algo de errado. A mente dele era um terreno fértil para pensamentos de escassez, inveja e vitimismo. Léo era um prisioneiro do mundo do efeito. Ele reagia ao seu saldo bancário com ansiedade, reagia ao seu chefe com ressentimento silencioso, reagia às notícias sobre economia com desespero. Sua vida era uma série de reações a estímulos externos. Ele acreditava piamente que sua realidade era algo sólido, fixo, imutável. Um dia, em um sebo empoeirado, fugindo de uma chuva forte, Léo encontrou um livro antigo, com a capa gasta. O título era algo como O Sistema da Chave Mestra. Ele comprou por curiosidade, sem esperar nada. Naquela noite, ele começou a ler. E as palavras o atingiram como um raio. Frases como: o pensamento é a única realidade. As circunstâncias e condições são resultado do seu modo habitual de pensar. Ou, para cada efeito existe uma causa. Se você mudar a causa, você invariavelmente muda o efeito. A primeira reação de Léo foi ceticismo. Que bobagem! Se fosse tão fácil assim, todo mundo seria rico. Mas uma semente de curiosidade foi plantada. Ele estava no fundo do poço. O que ele tinha a perder? Ele decidiu fazer um experimento. O livro dizia que o primeiro passo era controlar o mundo interior, parar de reagir e começar a criar. Léo começou a praticar. Todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes de ligar a TV, ele se sentava em silêncio por 10 minutos. Seu objetivo era simples: observar seus pensamentos, não se identificando com eles. No começo foi um inferno, sua mente era um caos. Você precisa pagar o aluguel, seu chefe te odeia, você nunca vai sair deste emprego. Aquela ideia de negócio é ridícula. A voz do medo, da dúvida, do cinismo gritava. Mas Léo perseverou. Ele aprendeu a ver esses pensamentos não como a verdade, mas como programações antigas. E ele começou, conscientemente, a introduzir uma nova causa. Em vez de pensar, eu não tenho dinheiro suficiente, ele se forçava a pensar e, mais importante, a sentir. Eu sou um centro de atração para a prosperidade. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. No início, parecia uma mentira. Seu cérebro racional gritava, olhe para sua conta, isso é uma piada. É aqui que a resiliência entra em jogo. Essa é a parte que separa os que desistem dos que transformam suas vidas. Léo estava, literalmente, reprogramando seu próprio sistema operacional. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ele não ganhou na loteria.
Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Uma semana depois de iniciar sua prática, um colega de trabalho que mal falava com ele o convidou para um café. Nesse café, o colega mencionou um projeto paralelo que estava desenvolvendo e perguntou a opinião de Léo. A ideia era brilhante e se conectava com uma das antigas paixões de Léo. Uma porta se abriu. Uma porta que, com sua antiga mentalidade de ficar na minha, ele jamais teria visto. 2 semanas depois, seu chefe, que parecia sempre irritado, o chamou para uma conversa. Em vez de criticá-lo, ele pediu a opinião de Léo sobre um novo processo. Léo, agora operando a partir de um centro de mais calma e autovalorização, deu sua opinião de forma clara e confiante. Seu chefe ficou impressionado. A dinâmica de poder começou a mudar sutilmente. Isso é crucial. O universo não te dá R$1 milhão de uma vez. Ele te dá um sinal, ele te dá uma ideia, ele te dá um contato, ele te dá uma oportunidade. O efeito sempre corresponde à maturidade da causa. Pequenas mudanças na causa geram pequenos efeitos. A perseverança nessa nova causa é o que gera os efeitos monumentais. Inspirado, Léo começou a dedicar 1 hora por dia àquela ideia de negócio que antes parecia ridícula. Ele não estava mais focado no "e se der errado?". Ele estava focado em criar valor, em resolver um problema pelo qual era apaixonado. Ele mudou a causa de medo de perder para a alegria de criar. Seu propósito se tornou claro. Não era sobre fazer dinheiro. Era sobre expressar seus talentos únicos no mundo. E aqui está o grande segredo que os verdadeiros mestres da riqueza entendem. O dinheiro não é o objetivo. O dinheiro é o subproduto inevitável da entrega de valor massivo alinhada com o seu propósito. Meses se passaram. Léo continuou sua prática mental diária, fortalecendo sua convicção. Ele e seu novo sócio lançaram uma versão beta do projeto. Os primeiros clientes chegaram. O feedback foi incrível. 6 meses depois, o pequeno projeto paralelo estava gerando uma renda equivalente à metade de seu salário. A ansiedade financeira de Léo começou a desaparecer, substituída por uma sensação de poder e controle. Ele não era mais a vítima das circunstâncias. Ele era o arquiteto. 1 ano depois, Léo pediu demissão de seu emprego. Não com raiva ou ressentimento, mas com gratidão. Ele entendeu que aquele emprego não era uma prisão, mas um campo de treinamento que o forçou a procurar por uma verdade mais profunda. Hoje, a empresa de Léo é um sucesso. Ele é financeiramente livre. Mas a verdadeira riqueza, ele diz, não está no saldo bancário. Está na paz de espírito que vem de saber que ele é a causa. Está na liberdade de acordar toda manhã animado para criar em vez de reagir. Está na resiliência para encarar desafios não como desastres, mas como oportunidades para crescer e fortalecer sua causa interior. A história de Léo não é um conto de fadas. É a demonstração prática de uma lei universal. Ele não mudou o mundo exterior, ele mudou o mundo interior. E o mundo exterior não teve escolha a não ser se reajustar para corresponder à sua nova vibração. A história de Léo é inspiradora, mas como você pode aplicar isso de forma prática? Como você entra na sua sala de projeção e muda o filme? Primeiro, o silêncio e a observação. Você não pode mudar o que você não conhece. O primeiro passo é o que Léo fez: sentar-se em silêncio todos os dias. Sua mente é como um jardim. Antes de plantar novas sementes, você precisa arrancar as ervas daninhas. Reserve de 5 a 10 minutos todas as manhãs. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e apenas observe os pensamentos que surgem. Não os julgue, apenas observe. Ao fazer isso, você cria uma separação. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que observa os pensamentos. Esse é o primeiro passo para recuperar o seu poder. Depois de arrancar as ervas daninhas, é hora de plantar. Isso é feito através da semente da nova causa, a afirmação e a visualização. Defina com clareza cristalina o que você quer. Seja específico. Agora, crie uma afirmação no tempo presente, como por exemplo: eu sou tão feliz e grato agora que estou gerando a renda que desejo com meu trabalho próspero, ajudando pessoas e criando valor. A chave é a emoção.
O cérebro pensa, mas o coração cria. Feche os olhos e visualize. Não apenas veja o resultado, sinta a emoção. Como você se sentiria? Alívio, alegria, liberdade? Permaneça nesse sentimento por alguns minutos. Faça isso todos os dias. Você está plantando a semente da causa no solo fértil da sua mente subconsciente. Isso nos leva à lei da vibração. Tudo no universo é energia. Pensamentos de medo e dúvida têm uma vibração baixa. Pensamentos de gratidão e abundância têm uma vibração alta. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Ao praticar os exercícios, você está deliberadamente elevando a sua vibração, se transformando em um ímã para as pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência da sua meta. É por isso que Léo começou a encontrar as pessoas certas. Ele não as estava caçando, ele as estava atraindo. E aqui é onde muitos se perdem. Eles pensam que basta sentar e meditar. Não. A causa do pensamento e sentimento cria um impulso para a ponte da ação inspirada. Quando você está alinhado, você começará a receber cutucadas do universo. Uma vontade súbita de ligar para alguém, uma ideia, um insight. Essa é a voz da intuição. Seu trabalho é ouvir essa voz e agir. A ação inspirada é a ponte que conecta o mundo invisível da causa ao mundo visível do efeito. Vamos aprofundar a filosofia. Por que isso funciona? A física quântica começou a provar o que os místicos sempre souberam. O ato de observar afeta a realidade. Sua consciência, seu foco, sua expectativa. É o observador que colapsa o campo infinito de possibilidades da sua vida em uma realidade específica. Quando sua consciência está focada na falta, você está colapsando a realidade da falta. Você está ordenando ao universo: me mostre mais disso. Quando você treina sua consciência para focar na abundância, você está colapsando a realidade da abundância. Você está emitindo uma nova ordem: me mostre mais disso. É por isso que a pessoa que reclama sempre encontra mais motivos para reclamar, e a pessoa que pratica gratidão sempre encontra mais motivos para ser grata. Não é mágica, é a lei. Então, por que a maioria das pessoas falha em aplicar isso? Pela inconsistência, pela falta de fé e convicção, e pelo vício em reagir ao caos. Superar esses 3 obstáculos é o verdadeiro trabalho, é a jornada do herói da sua própria vida. É a batalha pela sua mente, e é uma batalha que você pode vencer. Voltamos ao início. A sua conta bancária, seus relacionamentos, sua vida. Eles são um espelho perfeito e impiedosamente honesto do que está acontecendo dentro de você. Por anos, talvez você tenha tentado consertar o reflexo, sem perceber que o poder sempre esteve na imagem original, a sua mente, a sua consciência. A lei da causa e efeito não é algo em que você precise acreditar. Ela opera, quer você tenha consciência dela ou não, assim como a gravidade. A diferença é que agora você tem consciência. Agora você não pode mais dizer que não sabia. Agora a responsabilidade é sua. Você pode continuar a viver como um efeito à mercê do vento e das teias. Ou você pode tomar a decisão, aqui e agora, de se levantar, caminhar até a sala de projeção da sua mente e escolher um novo filme. Um filme de propósito, de resiliência, de perseverança. Um filme de prosperidade, de riqueza, de abundância. Você ouviu a história de Léo, viu a possibilidade de reescrever seu próprio roteiro e talvez pela primeira vez sentiu o imenso poder e a assustadora responsabilidade que vem com essa verdade. Você entendeu como mudar o filme interno para transformar a tela externa. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta mais profunda, uma pergunta para aqueles que já deram o primeiro passo. O que acontece depois que você se torna a causa? O que acontece quando o universo, ouvindo sua nova ordem de comando, decide te testar? Porque construir o castelo é uma coisa. Aprender a comandar os elementos, a atrair os recursos, a manifestar as paredes e as torres, isso é o primeiro nível da maestria. Mas o que você faz quando a primeira grande tempestade chega, não para destruir seu castelo, mas para testar a solidez de suas fundações? O que você faz quando a vida te olha nos olhos e pergunta: você realmente acredita nisso? Ou era apenas um jogo mental quando as coisas eram fáceis?
A jornada da causa para o efeito não é uma linha reta em direção ao paraíso. É uma espiral ascendente. E cada novo nível exige uma versão mais forte, mais sábia e mais resiliente de você. Hoje vamos explorar o segundo grande segredo da lei, a prova. A fase onde sua nova identidade é forjada no fogo da adversidade, transformando conhecimento em sabedoria e sucesso em maestria. Vamos voltar para Léo. 1 ano e meio se passou desde que ele pediu demissão. Sua empresa não era mais um projeto paralelo, era uma força crescente em seu nicho de mercado. Ele tinha uma equipe pequena, mas dedicada, clientes satisfeitos e um saldo bancário que, para o antigo Léo, seria o material dos sonhos. Ele havia se tornado inegavelmente a causa de sua prosperidade. Mas algo sutil começou a acontecer. O brilho da novidade desapareceu. A prática diária de visualização e silêncio, antes um ato sagrado de criação, começou a parecer uma tarefa. Léo estava ocupado. Reuniões, planilhas, gerenciamento de equipe, apagar incêndios. Ele estava tão imerso no efeito de seu sucesso que estava lentamente esquecendo-se de nutrir a causa. Ele ainda era positivo, ainda era confiante, mas a causa agora era mais reativa. Em vez de criar proativamente um futuro ainda maior, ele usava os princípios para consertar os problemas do dia a dia. A vibração mudou, de expansão para manutenção. E o universo, que é um parceiro em nossa evolução, não um servo de nossos desejos, percebeu. O universo percebeu que Léo estava pronto para o próximo exame. Ele havia passado na prova de criação. Agora era a hora da prova de crescimento. A prova chegou na forma de um e-mail. Era de seu sócio, o mesmo colega que o convidou para o café anos atrás, a primeira centelha de sua nova vida. O e-mail era curto, formal e devastador. Ele estava saindo. E não apenas isso, estava abrindo uma empresa concorrente usando uma brecha no contrato de sociedade para levar consigo 2 dos maiores clientes de Léo. O chão se abriu sobre os pés de Léo. Isso não era um problema externo, como uma crise econômica. Isso era pessoal, era uma traição, era um ataque direto ao coração de tudo que ele havia construído. Naquele instante, o antigo Léo voltou com uma força avassaladora. Uma onda de pânico gelado subiu por sua espinha. A voz da cabeça não era mais calma e centrada. Era um grito estridente de medo e raiva. Eu sabia, não se pode confiar em ninguém. Ele te usou, você vai perder tudo, você é uma fraude. Seu sucesso foi apenas sorte e agora acabou. Ele passou a noite em claro, andando de um lado para o outro em sua sala. O ressentimento queimava em seu peito. Ele planejou sua vingança, advogados, processos, ligações para os clientes para falar mal do ex-sócio. Sua mente, antes um jardim cultivado de prosperidade, havia se tornado um pântano de pensamentos tóxicos. Ele estava mais uma vez se tornando um puro e completo efeito, reagindo, culpando, sofrendo. Na manhã seguinte, exausto e desesperado, ele se sentou em sua cadeira de meditação por puro hábito. Ele não queria. Ele queria pegar o telefone e começar a guerra. Mas algo o fez parar. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, não tentou afirmar ou visualizar nada. Ele apenas observou. Observou o furacão de raiva, medo e vitimismo que tomava conta de sua mente. E então, em meio ao caos, uma pergunta silenciosa surgiu, vinda daquele lugar de poder que ele havia negligenciado. A pergunta não era: como eu posso destruí-lo? A pergunta era: qual é o propósito disso? Essa pergunta mudou tudo. Foi como acender uma luz em um porão escuro. Charles Fay Hanel e os grandes mestres ensinam que o universo não é punitivo. Ele é educativo. As circunstâncias externas não são acidentes, são lições perfeitamente desenhadas para a nossa evolução. O desafio que você enfrenta é sempre um espelho do próximo nível de crescimento que você precisa alcançar. Léo percebeu a verdade chocante. O problema não era seu ex-sócio. O problema era ele. Ele havia se tornado complacente. Ele havia atrelado sua segurança e sua identidade ao sucesso externo, aos clientes, ao dinheiro. Ele havia esquecido que a verdadeira causa, a fonte de todo o poder,
era sua conexão com a mente universal, sua capacidade de criar valor a partir do nada. A tempestade não veio para afogar Léo. A tempestade veio para acordá-lo. Ele compreendeu uma lei mais profunda, um corolário da causa e efeito, a lei do crescimento através da resistência. Pense nisso. Um músculo não cresce quando está em repouso. Ele cresce quando é submetido a uma resistência, a um peso que o força a se romper e a se reconstruir mais forte. O caráter, a resiliência e a verdadeira maestria funcionam da mesma maneira. O universo te dá um peso, um problema, um desafio, uma crise, não para te esmagar, mas para te dar a oportunidade de se tornar mais forte. A maioria das pessoas, ao encontrar um peso, o amaldiçoa. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Elas tentam se livrar do peso, fugir dele. O mestre, o verdadeiro praticante da lei de causa e efeito, olha para o peso e diz: obrigado. Esta é a minha oportunidade de crescer. Com essa nova percepção, a energia de Léo mudou completamente. A raiva e o medo não desapareceram instantaneamente, mas perderam o poder sobre ele. Ele não era mais a vítima da situação. Ele era o estudante. Ele começou a transmutar a energia. Em vez de focar na traição, ele praticou a gratidão pelo tempo que trabalharam juntos e por tudo que aprenderam. Isso não era ser fraco, era ser incrivelmente forte. Era recusar-se a deixar que o veneno do outro entrasse em seu sistema. Em vez de focar nos clientes que perdeu, ele focou no espaço que se abriu. Que tipo de clientes ideais ele queria atrair agora? Como ele poderia melhorar seu serviço para se tornar um imã para eles? Em vez de focar na concorrência, ele focou em sua própria inovação. A saída de seu sócio o forçou a reavaliar todo o seu modelo de negócio. Ele percebeu que estava preso numa fórmula que funcionava, mas que não o empolgava mais. A crise foi o catalisador que ele precisava para sonhar mais alto, para criar a versão 2.0 de sua empresa, uma versão mais alinhada com sua paixão e seu propósito mais profundos. Ele enviou um e-mail para seu ex-sócio. Não um e-mail de ameaça, mas um e-mail curto e digno, desejando-lhe sucesso em sua nova jornada. Este foi o ato final de se libertar do papel de efeito. Ele estava, mais uma vez, escolhendo ser a causa. Não a causa da briga, mas a causa da paz, da integridade e da expansão. Os meses seguintes foram difíceis, mas de uma forma diferente. Não era o sofrimento do medo, mas a dor do crescimento. Era o esforço do treino. Ele e sua equipe trabalharam com um foco e uma paixão renovados. Eles lançaram novos serviços, aprofundaram o relacionamento com os clientes restantes e, por causa de sua nova energia de integridade e inovação, começaram a atrair oportunidades maiores e melhores do que nunca. Um ano depois da tempestade, a empresa de Léo estava 2 vezes maior e muito mais sólida do que antes. Mas, assim como na primeira vez, a verdadeira vitória não foi financeira. A vitória foi interna. Léo agora possuía uma calma inabalável. Ele entendia que a segurança não vem de um negócio ou de uma conta bancária. A verdadeira segurança é a confiança absoluta em sua capacidade de criar valor e de transformar qualquer desafio em um trampolim. Ele não temia mais os problemas. Ele os via como o currículo de sua própria escola de maestria. É aqui que a filosofia se choca com a lógica comum mais uma vez. Nós somos ensinados a buscar uma vida de conforto e sem problemas, mas uma vida sem problemas é uma vida sem crescimento. É uma linha plana no monitor cardíaco da alma. A lei da causa e efeito não é uma fórmula para evitar dificuldades. É uma ferramenta para nos tornarmos pessoas tão poderosas, tão centradas na causa, que as dificuldades perdem sua capacidade de nos definir ou nos destruir. Elas se tornam meramente o material bruto com o qual construímos nosso próximo grande triunfo. Então, olhe para a sua vida agora. Olhe para a maior tempestade que você está enfrentando. O desafio no trabalho, a dificuldade financeira, a crise no relacionamento. Pare de amaldiçoá-la. Pare de se sentir vítima dela. Respire fundo e faça a pergunta de poder. Qual é o propósito disso?
Que músculo em mim esta situação está tentando fortalecer? Que parte de mim precisa morrer para que uma versão mais forte possa nascer? A resposta a essa pergunta é o mapa para o seu próximo nível de poder, prosperidade e paz. O desafio não é um muro no seu caminho, é a própria porta. Se você dominou a arte de criar sua realidade, o universo inevitavelmente te inscreverá no curso avançado, a arte de crescer com sua realidade. E é aqui que a jornada fica verdadeiramente interessante, porque Léo aprendeu a criar e depois aprendeu a crescer. Mas existe um nível além disso, um nível que poucos ousam explorar. O que acontece quando sua causa se torna tão forte, tão alinhada com um propósito maior, que ela começa a transbordar, a influenciar não apenas a sua vida, mas a vida de outros, a transformar sistemas, a curar comunidades? Agora, você despertou para a verdade de que sua mente é o projetor da sua realidade, aprendendo a criar a vida que desejava. Na segunda parte, você enfrentou a tempestade, a prova do universo, e descobriu que os desafios não são obstáculos, mas o próprio caminho para um crescimento mais profundo e uma resiliência inabalável. Você aprendeu a construir seu castelo e a fortalecê-lo contra qualquer tempestade. Agora, a questão final se apresenta, a pergunta que define a passagem de mestre para lenda. Para que serve o castelo? Uma vez que você alcançou a segurança, a prosperidade e a paz interior, o que você faz com esse poder? Você se senta no trono contente? Ou você percebe que a verdadeira função de um farol não é iluminar a si mesmo, mas guiar os navios na escuridão? Esta é a etapa final da maestria, a fase em que a causa não apenas serve a si mesma, mas transborda para se tornar uma fonte para o mundo. É o momento em que a riqueza deixa de ser um substantivo, algo que você tem, e se torna um verbo, algo que você faz. É a descoberta da lei suprema, a lei da circulação. Vamos voltar, uma última vez, para Léo. Anos passaram-se desde a crise com seu ex-sócio. Sua empresa era um modelo de inovação e integridade. Sua paz interior era tão sólida quanto sua conta bancária. Ele tinha tudo que o antigo Léo sonhara: a liberdade, o respeito, a segurança. Ele havia vencido o jogo. Mas um novo tipo de silêncio começou a se instalar. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio do platô. Ele havia chegado ao topo da montanha que se propôs a escalar, e a vista era magnífica, mas ele se pegava pensando: e agora? O motor da ambição pessoal que o impulsionou por tanto tempo estava perdendo o combustível. Ele estava confortável. E para uma alma que aprendeu a amar o crescimento, confortável é o mais perigoso dos venenos. Ele se lembrou de uma passagem de Hanel que, no início, ele não havia compreendido totalmente. A mente universal não é apenas inteligente, é benevolente. Ela busca se expressar através de nós em formas cada vez mais plenas e completas. Léo percebeu que havia se concentrado na parte da expressão plena para si mesmo, mas havia negligenciado o fato de que ele era um canal, não o destino final. A natureza abomina o vácuo, mas também detesta a estagnação. Um lago que só recebe água e nunca a deixa fluir se torna um pântano. Para que a água permaneça fresca, pura e viva, ela precisa circular. O dinheiro, a sabedoria, o amor, a energia, tudo funciona sob a mesma lei da circulação. Para manter e expandir o que você tem, você deve deixar que flua através de você. Léo entendeu que o próximo nível de sua evolução não era construir um castelo maior, era construir pontes. Essa revelação não veio como uma tempestade como da última vez. Veio como um sussurro em uma de suas meditações matinais. A imagem que surgiu em sua mente não foi de um novo produto ou de um novo mercado. Foi o rosto do antigo Léo. O jovem assustado, frustrado, cheio de potencial, mas preso em uma mentalidade de escassez, acreditando ser um efeito. Naquele momento, seu propósito se cristalizou com uma clareza ofuscante. Sua missão não era mais apenas gerir sua empresa. Sua empresa se tornaria o motor financeiro para sua verdadeira obra. Ajudar outros Léos a descobrirem que são a causa. Ele não criou apenas uma fundação para doar dinheiro. Isso seria fácil demais. Seria dar o peixe. Léo decidiu ensinar a pescar. Ele criou a Fundação Causa,
Uma organização dedicada a ensinar os princípios da autoconsciência, da responsabilidade mental e da criação deliberada para jovens empreendedores de comunidades carentes. Pessoas que, como ele, tinham o fogo da ambição, mas estavam presas nas correntes das circunstâncias e das crenças limitantes. Foi aqui que Léo descobriu a forma mais potente de riqueza. Um dia, ele estava orientando uma jovem chamada Ana. Ana era brilhante, tinha uma ideia de negócio incrível, mas estava paralisada pelo medo. Ela vinha de uma família onde lhe foi dito a vida inteira: isso não é pra gente como nós, tem os pés no chão. Sonhar alto é se preparar para a decepção. Ela via o sucesso dos outros como uma acusação contra si mesma. Ela era a personificação do antigo Léo. Léo não lhe deu conselhos de negócios. Ele não analisou sua planilha. Ele se sentou com ela e contou sua própria história. A história do hamster na roda, do livro empoeirado, da batalha interna, da crise da traição. E então ele lhe ensinou sobre a causa e o efeito. Ele a guiou em sua primeira meditação de observação. Ele a ajudou a formular sua primeira afirmação de poder, não como uma mentira, mas como uma declaração de seu futuro inevitável. No início, Ana era cética, assim como ele fora. Mas, semana após semana, algo começou a mudar. Sua postura ficou mais ereta, sua voz, antes hesitante, ganhou firmeza. Seus olhos, que antes expressavam dúvida, começaram a brilhar com a luz da possibilidade. O momento decisivo veio em uma sessão de mentoria. Ana estava contando sobre um pequeno progresso, um novo contato que ela havia feito. E então ela parou no meio da frase, olhou para Léo e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de revelação. Eu entendi, ela sussurrou. A semana toda eu pratiquei sentir a gratidão por essa oportunidade antes que ela acontecesse. E então essa pessoa me ligou do nada. Não foi do nada, foi? Fui eu. Fui eu que causei isso. Naquele instante, ao testemunhar a chama da consciência se acender em outra alma, Léo sentiu uma onda de alegria e plenitude tão avassaladora, tão profunda, que eclipsou qualquer euforia que ele já sentiu ao fechar um grande negócio ou ver seu saldo bancário crescer. Ele compreendeu a verdade final. A riqueza não é o que você acumula, é o que você circula. A prosperidade não é o que você consome, é o que você gera. É o potencial que você desperta nos outros. O poder supremo não é ser a causa da sua própria vida. É se tornar a causa que ajuda outros a descobrirem que eles também são a causa. A vida de Léo se transformou. Ele ainda dirigia sua empresa, mas agora com um propósito transcendente. Cada real de lucro era um recurso para acender mais luzes no mundo. Ele não era mais apenas um homem de negócios bem-sucedido. Ele era um condutor de poder, um agente da mente universal. Ele havia se tornado uma causa não apenas para si mesmo, mas para um efeito em cadeia de empoderamento que se estenderia muito além de sua própria vida. Essa é a jornada completa. Começa com o desejo egoísta, mas necessário, de consertar a própria vida. Criação. Evolui através da forja da adversidade, onde o caráter é temperado. Crescimento. E culmina no ato altruísta de servir, de dar, de circular. Transcendência. Sua vida, seu trabalho, sua jornada, tudo isso te preparou. Cada sucesso, cada fracasso, cada alegria, cada dor. Você não é apenas o arquiteto de sua própria vida. Você é um farol em potencial para incontáveis outros. Você não está aqui apenas para ser rico. Você está aqui para ser uma fonte. Você não está aqui apenas para ser feliz. Você está aqui para ser uma fonte de alegria. Você não está aqui apenas para ser livre. Você está aqui para ser um libertador. A pergunta final que eu deixo para você não é mais sobre o que você quer criar para si mesmo. A pergunta que define o legado é: para quem você será a causa hoje? Que luz você irá acender? Que corrente de poder você irá iniciar? O universo não está esperando para te dar coisas, ele está esperando para fluir através de você. A única pergunta é: você será uma barragem ou se tornará o rio? Se esse vídeo,
Se essa jornada completa te ajudou ou te fez pensar em algo novo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Sua história de transformação pode ser o primeiro elo na corrente de causa e efeito de outra pessoa. E essa, meu amigo, minha amiga, é a forma mais verdadeira de riqueza que existe. Se você nos acompanhou até aqui, você viajou das sombras do efeito para a luz da causa. Você aprendeu a criar seu mundo, a crescer com seus desafios e a transbordar sua prosperidade para servir aos outros. Você viu Léo transformar-se de vítima em criador, de criador em mestre e de mestre em fonte. Ele construiu o castelo, resistiu à tempestade e o transformou em um farol. A lógica humana diria que este é o fim, o felizes para sempre, a missão cumprida. Mas a mente universal não opera na lógica humana. Ela opera na lógica da expansão infinita. E assim a jornada de Léo e a nossa nos leva à pergunta final, a mais assustadora e libertadora de todas. O que existe para além do propósito? O que acontece quando até mesmo seu nobre desejo de ajudar o mundo se torna a última e mais sutil gaiola do ego? Essa é a fronteira final. Não é uma prova, não é um teste, é um convite para a dissolução. É um mergulho na lei do vazio criador, o estágio em que a causa se torna tão pura que ela se torna silenciosa, invisível, quase anônima e, por isso, onipotente. Anos se passaram. A fundação Causa de Léo era um fenômeno. Ana, sua primeira protegida, tornara-se uma líder inspiradora por direito próprio, replicando o modelo de Léo em outras cidades. O efeito em cadeia era exponencial. O nome de Léo era sinônimo de uma nova filantropia, uma que empoderava, em vez de dar esmolas. Ele era celebrado, premiado, convidado para palestrar em palcos globais. Ele tinha tudo: o sucesso, o legado, o propósito cumprido. Mas em seus momentos de mais profundo silêncio, uma nova sensação começou a surgir. Não era desconforto, não era vazio, era uma sensação de peso. O peso do próprio sucesso. O peso de ser Léo, o fundador. O peso do seu propósito. Ele percebeu que mesmo em sua obra mais altruísta, ainda havia um eu no centro de tudo. Minha fundação cresceu, meu legado será... Ele estava apegado ao resultado de seu altruísmo. Sua identidade estava entrelaçada com o sucesso de sua missão de ajudar os outros. E o universo, em sua infinita benevolência, estava o convidando para o último desapego. O convite chegou de uma forma inesperada. Um conglomerado de mídia, cujo modelo de negócio prosperava na narrativa do medo, da escassez e da vitimização, começou a ver a filosofia de empoderamento de Léo como uma ameaça existencial. Se as pessoas acreditassem que eram a causa, a quem elas culpariam? De quem elas teriam medo? A quem elas precisariam assistir todas as noites para lhes dizer o que pensar? Iniciou-se uma campanha sutil, mas perversa, para desacreditar Léo e sua fundação. Artigos insinuavam que seus métodos eram uma forma de positividade tóxica. Especialistas argumentavam que ele estava criando falsas esperanças e culpando as vítimas das desigualdades sistêmicas. Não era um ataque pessoal com a traição de seu sócio. Era um ataque ideológico, uma batalha pela consciência coletiva. A reação inicial de Léo foi a de um mestre. Ele usou todas as ferramentas que havia aprendido. Ele se centrou, visualizou a verdade prevalecendo, afirmou a integridade de sua missão. Ele mobilizou sua equipe, preparou respostas, agiu com a força calma de quem já venceu tempestades antes. Mas desta vez, algo estava diferente. A resistência era difusa, como lutar contra a névoa. Para cada artigo que ele refutava, 2 novos surgiam. A negatividade parecia um monstro de muitas cabeças. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pontada de frustração, de uma justa indignação. Como ousam atacar algo tão bom? Ele pensava. E nesse pensamento, como ousam,
residia a semente de sua última visão. Ele estava resistindo. Ele estava lutando. E o que você resiste, persiste. Na noite mais escura dessa batalha, exausto, ele se sentou para meditar. Mas ele não buscou respostas ou estratégias. Ele apenas se rendeu. Ele ofereceu sua frustração, sua raiva justa, seu apego à sua boa obra para a mente universal. E no silêncio que se seguiu, uma verdade final, tão simples e tão profunda que abalou os alicerces de sua identidade, emergiu. A verdade era: a causa mais poderosa não precisa de um efeito para se validar. Um sol não brilha para ser visto. Ele simplesmente brilha. Uma flor não desabrocha para ser admirada. Ela simplesmente desabrocha. Seu brilho e sua beleza são consequências, não o propósito. Léo compreendeu o último véu do ego, o apego aos bons resultados. Ele queria que sua fundação tivesse sucesso. Ele queria que as pessoas fossem ajudadas. E esse querer, por mais nobre que fosse, estava criando uma resistência à realidade como ela se apresentava. Ele estava dizendo ao universo: eu confio em você, desde que você faça as coisas do meu jeito. Naquele momento, ele descobriu a lei final, a lei da rendição ativa. Não é a rendição passiva do desamparo, é a rendição ativa do mestre. É o ato de plantar a semente da causa com a mais pura intenção e total dedicação. E então, soltar. Soltar completamente o controle sobre como, quando e se o fruto irá crescer. É confiar que a inteligência infinita, que orquestra galáxias, sabe melhor do que o ego limitado como manifestar o bem maior. No dia seguinte, a estratégia de Léo mudou radicalmente. Ele cancelou as reuniões de gestão de crise. Ele instruiu sua equipe a parar de responder aos ataques. Ele parou de ler as notícias. Sua única instrução para todos foi: vamos esquecer o barulho lá fora. Vamos focar apenas em uma coisa: servir ao nosso próximo aluno com mais amor, mais presença e mais excelência do que jamais fizemos antes. Nossa obra não está nos jornais. Nossa obra está nos olhos da pessoa à nossa frente. Vamos nos tornar tão absolutamente excelentes em nosso pequeno ato de servir que o universo se encarregará do resto. Ele deixou de ser um guerreiro lutando por uma causa e se tornou a própria causa em sua expressão mais pura. Ele se tornou o sol que simplesmente brilha, indiferente à sua plateia. O que aconteceu em seguida foi a mais pura magia da lei. Sem a energia reativa de Léo para alimentá-la, a campanha de defamação perdeu o fôlego. Não havia drama, não havia briga. Havia apenas uma organização operando a partir de um centro de paz inabalável. E então, o universo, agora com espaço para trabalhar, entregou uma solução que o ego de Léo jamais poderia ter concebido. Uma jornalista investigativa independente, intrigada não pela controvérsia, mas pelo silêncio digno de Léo, decidiu fazer sua própria matéria. Ela passou semanas dentro da fundação, conversando com Ana e dezenas de outros jovens transformados. A matéria que ela publicou não era uma defesa. Era um retrato humano e comovente da transformação real. Não falava sobre Léo, falava sobre as vidas mudadas. A matéria viralizou, não por causa do drama, mas por causa de sua autenticidade avassaladora. E essa onda de verdade positiva não apenas silenciou os críticos, mas trouxe para a fundação um nível de apoio e reconhecimento que superou em muito qualquer coisa que eles tinham antes. Léo assistiu a tudo isso acontecer com um sorriso sereno. Ele não sentiu o pico da vitória. Ele sentiu a paz da confirmação. A confirmação de que ele não era mais o maestro. Ele era um instrumento na orquestra do universo. E seu único trabalho era se manter afinado. Ele alcançou o estado final, a causa invisível. Ele continuou seu trabalho, mas sua identidade não estava mais nele. Ele era simplesmente um canal através do qual a vida se expressava. Ele havia se tornado como o vento.
Você não o vê, mas sente seus efeitos em tudo que ele toca. Esta é a jornada final. De vítima a criador, de criador a mestre, de mestre à fonte, e de fonte ao próprio fluxo. Não se trata de uma escada que você sobe, mas de uma série de peles que você abandona. A pele do vitimismo, a pele do orgulho pelo sucesso, a pele do apego ao seu propósito e, finalmente, a pele do eu separado, que acredita estar no comando. O que resta? Resta a vida, em sua expressão pura, movendo-se através de você, sem esforço, sem resistência, para criar, crescer e servir. A pergunta final que deixo para você não é mais o que você quer, o que você precisa superar, ou a quem você quer servir. A pergunta final é: você está disposto a se tornar tão vazio de si mesmo, a ponto de se tornar um canal perfeito para tudo que é? Porque nessa rendição final não está a perda, mas a liberdade suprema. A liberdade de não precisar ser nada, e assim ter o poder de se tornar tudo. Se esta jornada completa, do início ao fim, tocou seu coração e expandiu sua mente, sua única tarefa agora é fechar os olhos, respirar e simplesmente ser. A história terminou. A sua, como uma causa silenciosa e onipotente, está apenas começando. Se você nos acompanhou até aqui, você viajou das sombras do efeito para a luz da causa. Você aprendeu a criar seu mundo, a crescer com seus desafios e a transbordar sua prosperidade para servir aos outros. Você viu Léo transformar-se de vítima em criador, de criador em mestre e de mestre em fonte. Ele construiu o castelo, resistiu à tempestade e o transformou em um farol. A lógica humana diria que este é o fim, o felizes para sempre, a missão cumprida. Mas a mente universal não opera na lógica humana. Ela opera na lógica da expansão infinita. E assim, a jornada de Léo, e a nossa, nos leva à pergunta final, a mais assustadora e libertadora de todas. O que existe para além do propósito? O que acontece quando até mesmo seu nobre desejo de ajudar o mundo se torna a última e mais sutil gaiola do ego? Esta é a fronteira final. Não é uma prova, não é um teste, é um convite para a dissolução. É um mergulho na lei do vazio criador, o estágio em que a causa se torna tão pura que ela se torna silenciosa, invisível, quase anônima, e por isso onipotente. Anos passaram. A Fundação Causa de Léo era um fenômeno. Ana, sua primeira protegida, tornara-se uma líder inspiradora por direito próprio. O efeito em cadeia era exponencial. O nome de Léo era sinônimo de uma nova filantropia, uma que empoderava em vez de dar esmolas. Ele era celebrado, premiado, convidado para palestrar em palcos globais. Ele tinha tudo: o sucesso, o legado, o propósito cumprido. Mas, em seus momentos de mais profundo silêncio, uma nova sensação começou a surgir. Não era desconforto, não era vazio. Era uma sensação de peso. O peso do próprio sucesso. O peso de ser Léo o fundador. O peso do seu propósito. Ele percebeu que, mesmo em sua obra mais altruísta, ainda havia um eu no centro de tudo. Eu ajudei. Minha fundação cresceu. Meu legado será... Ele estava apegado ao resultado de seu altruísmo. E o universo, em sua infinita benevolência, estava o convidando para o último desapego. O convite chegou de uma forma inesperada, um ataque ideológico, uma batalha pela consciência coletiva que buscava desacreditar sua obra. Sua reação inicial era de um mestre lutando com todas as ferramentas que aprendeu, mas a resistência era como lutar contra a névoa. Na noite mais escura dessa batalha, exausto, ele se sentou para meditar e se rendeu. E no silêncio, a verdade final emergiu. A causa mais poderosa não precisa de um efeito para se validar. Um sol não brilha para ser visto, ele simplesmente brilha. Léo compreendeu o último véu do ego, o apego aos bons resultados. E ali ele descobriu a lei da rendição ativa,
o ato de plantar a semente com a mais pura intenção e então soltar. Soltar completamente o controle, confiando que a inteligência infinita sabe melhor. Ele parou de lutar, ele parou de resistir. Ele instruiu sua equipe a focar apenas em servir a pessoa à sua frente com amor absoluto. Ele deixou de ser um guerreiro e se tornou a própria causa, em sua expressão mais pura. Ele se tornou o Sol. E o universo, agora com espaço para trabalhar, resolveu a situação de uma forma que seu ego jamais poderia ter concebido, trazendo uma onda de verdade e reconhecimento muito maior do que antes. Léo assistiu a tudo com uma paz serena. Ele não era mais um maestro, era um instrumento perfeitamente afinado na orquestra do universo. Ele havia alcançado a causa invisível. Esta é a jornada completa. De vítima a criador, de criador a mestre, de mestre a fonte e de fonte ao próprio fluxo. Não se trata de uma escada que você sobe, mas de uma série de peles que você abandona. O que resta? Resta a vida, em sua expressão pura, movendo-se através de você, sem esforço, sem resistência, para criar, crescer e servir. A pergunta final que deixo para você não é mais o que você quer ou a quem você quer servir. A pergunta final é: você está disposto a se tornar tão vazio de si mesmo a ponto de se tornar um canal perfeito para tudo o que é? Nós viajamos juntos por 4 estágios nesta história. Da descoberta de ser a causa, a resiliência diante da tempestade, a transcendência de se tornar uma fonte para os outros, até o silêncio de ser o próprio fluxo. Agora, quero te fazer um convite para uma reflexão. Em qual dessas 4 etapas você se reconhece mais neste exato momento da sua vida? Não existe resposta certa ou errada, apenas a sua verdade. Compartilhe nos comentários. A sua jornada pode ser um mapa que outra pessoa, talvez no estágio anterior ao seu, precisa desesperadamente encontrar. Se você chegou até aqui, até esta última palavra, significa que a história de Léo não foi apenas uma história, foi um espelho.